Olá, tá no ar o Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você a conhecer um outro lado de São Paulo. Que tal conhecer a Praça Dom José Gaspar? A história começa lá no século XIX, quando foi realizada a divisão da Chácara do Barão de Souza Queiroz, que deu origem à região da Avenida São Luís. Em 1949, foi inaugurada esta praça, único espaço aberto remanescente da chácara original, que leva o nome do arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar, falecido 6 anos antes, vítima de um desastre de avião. Essa região toda aqui, no final do século XIX, ou seja, por volta de 1890, 1880, a partir daí, essa região era toda chácaras. E aqui era a chácara de um barão, de um dos barões do Império lá. E que ele, nessa época, então, ele resolveu lotear, porque a cidade já começava a crescer, etc., resolveu lotear essa região. E é o que deu origem, então, a Avenida São Luís, essa região toda aqui, mais ou menos no formato que tem. A praça em si é da época de 1940, na década de 40, que ela foi, vamos dizer, feita essa urbanização da praça em si, com o remanescente dessa área, o que sobrou dessa área, né? Nessa época, já estavam também se construindo os edifícios aqui importantes, que substituíram as edificações que foram feitas na época do loteamento. Dom José Gaspar foi o arcebispo de São Paulo e ele havia poucos anos antes da inauguração da praça, ele tinha falecido num desastre de avião. E aí, quando se inaugurou a praça, e aqui também tinha foi dado, em homenagem a ele, foi dado o nome de Praça Dom José Gaspar, né? Ele também participou da idealização do Santuário de Aparecida, então era uma pessoa bastante estimada na época. Aqui é quase uma entrada do centro novo aqui, né? Aqui é uma região onde está a biblioteca Mário de Andrade, a segunda mais importante biblioteca do país, né? Temos aqui importantes hotéis, né? O Hotel Jaraguá, o Hotel Eldorado, né? A Galeria Metrópole aqui atrás da gente, é muito importante, uma galeria com uma história muito rica. Com o tempo, a praça foi se modernizando. Em 2011, foi totalmente revitalizada, resgatando verdadeiras preciosidades. Quem passa por essa praça pode até pensar que se trata de apenas mais um espaço público de São Paulo. Mas basta entrar nela, prestar atenção, que vai perceber que está num museu ao ar livre. Na Praça Dom José Gaspar estão esculturas incríveis, entre eles o de Dante Alighieri, de Bruno Giorgi, e Goethe, de Tão Sigulda. E é nela que se encontra uma das maiores bibliotecas do Brasil, Mário de Andrade. A praça, como eu digo, hoje é muito importante para nós e antigamente também era muito importante, né? Porque exatamente eu acho que o polo da atração aqui é a biblioteca, né? A biblioteca que passou também por um período de baixa, mas acabou sendo recuperada. A biblioteca teve uma recuperação com recursos, né, que foram da Operação Urbana Centro, recursos do BID, né? Houve um grande empréstimo de 100 milhões de dólares que foram concedidos para se recuperar o centro e uma boa parte desses recursos foram usados aqui na recuperação da biblioteca. Então em função disso, ela é muito importante aqui, né, para a gente. Ela tem como origem principalmente 2 fundos.
né, a biblioteca do Legislativo Municipal, incluindo as atas, né, e documentos do Legislativo Municipal, e também a biblioteca do Legislativo Estadual. Essas duas bibliotecas dão origem à Biblioteca Municipal, por lei, em 25, mas aberta, né, para pesquisa, enfim, para algum contato público em 26. Em 38, começa a se construir essa edificação, né, nesse espaço lindo que a gente está, existia a Cúria Metropolitana. O terreno todo é vendido, incluindo a praça, para a Prefeitura de São Paulo. O projeto é feito por uma empresa chamada Pilmate, que era a empresa do Pilon, do Jacques Pilon e do Matarazzo. A biblioteca é inaugurada em 1942, mas assim como no seu início, né, ela só abre, né, porque ela tem que ser organizada, o acervo tem que ser organizado, em 43 ao público. Entre 25 e 42, existe uma data importantíssima para todos nós, não só para a biblioteca, que é a criação do Departamento de Cultura, né, pelo prefeito Fábio Prado, né, cujo primeiro diretor foi o Mário de Andrade. Ele foi diretor desse departamento, que é o germe, a origem da atual Secretaria Municipal de Cultura, de 35 a 38. Então, sob a gestão do Mário de Andrade, né, tendo à frente da biblioteca Rubens Borba de Moraes, um grande bibliotecário, bibliófilo, uma autoridade em livros reconhecido pela ONU, a biblioteca deslanchou. Quer dizer, aí o acervo cresceu, a biblioteca começou a receber outros fundos importantes, né, outras doações, entre eles a do Félix Pacheco, a coleção brasiliana do Félix Pacheco, que é a terceira coleção brasiliana pública mais importante do Brasil. Arte, cultura, natureza, tem muita coisa por aqui. No próximo bloco você vai conhecer o entorno dessa praça e todas as preciosidades que os paulistanos encontram bem no centro da cidade. Não saia daí! De volta com Cidade Viva, hoje falando sobre a Praça Dom José Gaspar. Aí você me pergunta, o que essa praça tem de tão especial? Bom, para começar, são quase 3.000 metros quadrados de espaço público, que há pouco tempo foi revitalizado e com sinal de internet à vontade. Mas modernidades à parte, é uma boa opção para contemplar as obras de arte ao ar livre, dar uma pausa no trabalho ou até frequentar lugares históricos que se tornaram extensão da praça. Eu gosto muito da praça pela biblioteca que ela contém, as esculturas também, mas especialmente pela biblioteca. E agora com a revitalização da biblioteca, com essa coisa de ficar até mais tarde, e ela ficou muito mais agradável, então eu tenho gostado mais. Eu acho especial até mesmo porque eu moro aqui do lado e eu passo aqui diariamente. Então, quanto mais arborizado e mais movimento tem na praça, para mim é mais gostoso o ambiente. Nós temos aqui engraxates, temos bares, restaurantes, música. Então é muito interessante, sim. É uma praça gostosa, foi um lugar que teve bares famosos. No fim da década de 60, o Caetano cantava aqui, certo? A Galeria Metrópole era famosa. Enfim, ela tem uma história longa aqui na cidade. E não tem quem conheça mais a Praça Dom José Gaspar do que quem passa horas por lá. É o caso do Carlão, que há 5 anos acompanha da sua cadeira de engraxate a movimentação de um dos pontos mais queridos do paulistano.
Aqui é o seguinte, tem os bares, né? Então, todo mundo gosta de samba, né? Tem o bar do Seu Ramiro ali, que é a cachaçaria do Seu Ramiro. Tem a pastelaria da praça, que também é muito antiga. E o pessoal vem para se alimentar na hora do almoço, né? Então, é uma passagem. E tem gente também que... Porque a gente sabe que São Paulo está um pouquinho deteriorado. É uma das únicas praças que ainda a gente guarda aquela tese de antigamente, de um pouquinho de limpeza. A vitalidade da praça não se restringe a esse espaço. O entorno dela pulsa. E é isso que a gente vai mostrar para você. Na época em que esse espaço foi construído, era considerado o maior centro de compras da América Latina. A tradicional Galeria Metrópole, uma extensão da Praça Dom José Gaspar, foi um ponto comercial de luxo em 1960 e começo dos anos 70, com bares, restaurantes, lojas e o inesquecível Cine Metrópole. O começo da galeria ela foi em razão de um projeto que foi feito na época, um concurso, né? E o Flávio Gasparini acabou ganhando esse projeto. Foi desenvolvido inicialmente com a ideia de um shopping, o primeiro shopping da cidade de São Paulo, com a ideia de reunir esse centro de São Paulo, com a Avenida São Luís, a Avenida Ipiranga, o glamour era grande, todo mundo acabava se reunindo, então o centro de São Paulo naquela época era uma coisa grandiosa. Então a história da galeria começou nisso, na década de 60, por causa do Cine Metrópole e tudo isso. O projeto inicialmente é o que é hoje desses grandes centros de shopping, é o que tinha aqui. A ideia acho que acabou saindo por aqui. E a mudança de lá para cá é que acabou perdendo um pouco desse glamour que tinha naquela década. O centro hoje está vivendo uma revitalização, mas o público e o que era daquela galeria, essa galeria inicialmente era feito mais de lojas e agora está mais voltada para o público. Então o que mudou é que hoje acabou virando mais restaurante do que era inicialmente previsto. Acabou ajudando e contribuindo muito para essa revitalização o fato da localização. E pela história que tem, né, por estar junto da São Luís, de a gente ter o teatro aqui na frente, o Teatro Municipal, de ter a biblioteca que foi revitalizada também com investimentos altos. Então acabou trazendo toda essa valorização para o centro. E é dentro da galeria onde fica outro ponto de encontro do paulistano, o Mandíbula Bar. O bar, ele nasce em 2014, fisicamente, mas a gente começou, eu tenho um sócio, o Bruno, e a gente começou a planejar esse negócio em 2013. Os dois éramos redatores publicitários e a gente resolveu largar a carreira de 10 anos em publicidade para abrir um negócio. E a ideia inicial dele era que fosse um lugar que vendesse vinil, que vendesse café e que servisse uma cervejinha ali e descontraísse o ambiente. Bom, acontece que a cervejinha acabou engolindo o negócio, ainda bem, os drinks, e a gente virou um bar definitivamente, assim. Claro, a gente funciona à tarde, ainda é um café, a gente ainda vende os vinis e tudo, mas em termos de faturamento e mesmo de imagem, a gente virou um bar. Essa é mais ou menos a história, assim. A gente veio parar aqui na Galeria Metrópole porque a gente queria que o bar fosse dentro de uma galeria aqui no centro de São Paulo. Ficar no segundo andar da Galeria Metrópole para a gente era bem interessante, assim, porque a gente não queria ter um movimento de rua, necessariamente. O público da gente é um público muito nichado, então a gente queria que as pessoas viessem aqui porque elas soubessem que existia o Mandíbula aqui na Galeria Metrópole, e não que elas estivessem simplesmente passando ali na rua e parassem para tomar uma cerveja. Outra razão é que, assim, o plano inicial era que eu e o Bruno trabalhássemos atrás do balcão o tempo inteiro. Foi uma coisa que, assim, a gente sonhava com isso, mas no primeiro mês já se provou inviável, porque o movimento era muito maior do que a gente podia atender. Então a gente acabou saindo um pouco do balcão, eu ainda fico aqui alguns dias à tarde, mas nos dias de maior movimento a gente tem uma equipe que toma conta disso. O público da noite, ele se divide em dois, basicamente, que é o pessoal do happy hour, que sai do trabalho aqui do centro e vem direto para cá e toma uma cerveja, toma um drink e depois vai embora. E tem um pessoal que chega um pouco mais tarde, que aí são os mais notívagos mesmo, que vem para as festas que a gente promove praticamente todo dia, assim. Então, todo dia tem alguma festa relacionada a rock and roll. Vamos usar esse termo genérico para classificar. Então, tem um dia que, sei lá, tem uma festa de soul music, que é a Soul Sorry, por exemplo.
tem uma festa que acontece hoje, que é Puro Suco, que são 3 caras tocando vinil. Então a gente brinca que é 300% Vinyl Pride, que é o orgulho de tocar vinil. E a gente tem, por exemplo, uma noite que é Les Amateurs, que toca só rock francês. Então são variantes, são coisas que aparentemente não tem muita conexão entre si, mas tem, porque o rock une todo mundo. E bar bom é o que não falta por aqui. Já diziam Caetano, Chico Buarque, Roberto Carlos e até Mick Jagger e os Rolling Stones, frequentadores do Paribar. Quer mais história do que isso? Pelo que eu pesquisei, o Paribar abriu em 49, através de 2 famílias de italianos, a família Duco e a família Balduco, que começaram um bar e doceria chamado Paribar, que se desenvolveu, foi caminhando. Quando assumiu o gerente dessas 2 famílias, chamado Franco Zanuso, que assumiu o Paribar e fez com que ele aí sim virasse esse marco da cultura paulistana que ele virou até 1983, quando começa o processo de decadência do centro, todo o polo econômico sai daqui, e aí essa região toda, mas as obras do metrô acabou ficando abandonado e o Franco não conseguiu manter o Paribar. Eu acho que ele conseguiu, a palavra reduto é a que mais se utiliza, de intelectuais, de muitos políticos, de muitos jornalistas, de muitos publicitários. Eu acho que toda intelectual, todas as cabeças pensantes de qualquer ramo econômico queriam estar no Paribar. E ele cumpriu muito bem esse papel. Parece que além delas optarem por aqui, o Paribar respondia prestando um serviço de primeira, com noites incríveis, pelo que me relataram. Os que eu mais escuto foi o Sérgio Millier, foi o Marcos Rey, foi Caetano Veloso, quando morava na Avenida São Luís, vinha ao Paribar. Quem mais eu sei de cabeça? Os que passaram por aqui, Mick Jagger e Keith Richards, quando ficaram hospedados no Hotel Jaraguá. A lenda do Che Guevara, quando veio ser condecorado no Brasil, passou pelo Paribar. Acho que todo mundo da formação da televisão brasileira passou pelo Paribar. Qualquer ator ou atriz de Hollywood ou músico que vinha ao Brasil passava pelo Paribar. Eu vim para o centro para montar um café, porque gostava do centro e porque sabia que o centro conseguiria me dar o fluxo de pessoas para eu abrir um café. Peguei um ponto, porta fechada, já havia fechado uma loja de roupa, tinha sido, estava tudo fechado, peguei o imóvel, comecei a reforma. No meio do processo de reforma, transformei para um restaurante, o cozinheiro passou aqui, me falou, tá louco, não abre café, vamos abrir restaurante. Fui na loucura do camarada, a gente abriu esse restaurante. Foi ótimo, porque o centro estava precisando, o Santa Fé, que chamava na época, era o mais arrumadinho, e aí foi um sucesso imediato. Imediatamente começaram a passar as pessoas do Paribar. Você foi Paribar e eu vim aqui, veio não sei quem, e a gente sentava na cadeira de vime. Isso aqui era maravilhoso, mas era muita gente, não era pouca gente. E ninguém com história ruim, todo mundo com história, uma mais maravilhosa do que a outra. E por um processo de registro de nome Santa Fé, não tive sucesso. Pesquisei o Paribar, não estava registrado, comecei o processo de registro para o nome, então, quer dizer, é para ser. Comecei o processo do registro, ao mesmo tempo que eu ia colhendo tudo que me falavam, porque até então nenhuma foto vinha na minha mão. Tudo que eu, em 2010, quando eu via reformar e vim reabrir o Paribar, tudo que eu montei era só o que eu escutei. Era só da montagem na minha cabeça do que as pessoas falavam. A Praça Dom José Gaspar é muito mais do que apenas um espaço público. É um pedaço da história de São Paulo. Viva nas obras de arte, na modernização, na Biblioteca Mário de Andrade. É o endereço certo para quem quer aproveitar as raízes paulistanas, um mundo multicultural bem no centro da cidade. Ficou curioso? Quer conhecer?
Fica entre as ruas Avenida São Luís e a Rua da Consolação. Cidade Viva fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até mais!